esperando o comando aqui, para a gente começar a gravação. Bom, pessoal, boa noite. A gravação acabou de começar. Lembro sempre de que essa gravação vai ficar disponível, outras pessoas vão ter acesso a vê-las. Portanto, se você tem alguma dificuldade com seu nome, ou sua fala, ou sua imagem participar, nos avise, aparecer, nos avise para a gente tomar uma atitude. A gente está caminhando, pessoal, para a nossa última semana do curso, não é isso? Está previsto para a gente terminar na próxima sexta-feira. E, se vocês observarem bem, nós já cobrimos um grande material, tem muita informação sobre 5G. É óbvio que em um conjunto de aulas é impossível cobrir todas as informações, por isso, né, que nós colocamos material para vocês, colocamos material na plataforma da Huawei, que é o texto, tem os vídeos da plataforma da Huawei, e hoje, ainda hoje, na nossa plataforma, né, que é aqui no nosso curso, nós vamos também colocar algumas fontes de informação para vocês. Então, aqui vai estar, por exemplo, um link para um livro em inglês, um livro gratuito que vocês vão poder ler no ritmo de todos, que você consegue ler, joia? A gente está ainda, lembrar que tem esses vídeos aqui, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer duas ações. Primeiro, na próxima sexta-feira, eu vou caminhar hoje, vou terminar essa parte aqui, na próxima sexta-feira, o professor Portela vai nos brindar com uma apresentação sobre FWA, acesso fixo sem fio. Se eu fosse vocês, eu não perdia, porque é uma tecnologia que certamente todos nós que estamos aqui vamos usar. Certamente nós vamos usar, eu não tenho dúvidas disso. Então, o professor Portela vai fazer uma apresentação. Mesmo você que não está hoje online, que assistiu o vídeo online, por favor, não perca, porque vai ser muito bacana. Para a gente não ficar no vazio, eu vou colocar mais uma aula na próxima segunda-feira, onde eu vou vir aqui com vocês e nós vamos projetar uma rede 5G de forma de alto nível. Nós vamos pegar uma cidade, vamos ir colocando os elementos, vendo como é que a gente configura e fazer uma tarefa de como se nós estivéssemos projetando uma rede 5G e o que é que isso significa, quais são os equipamentos que são colocados, né? Usando todos os conceitos que nós vimos até agora. Por sinal, deixa eu chavear aqui um pouco, porque eu me lembro, né, eu sempre gosto que a gente pare para pensar o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos falando aqui sobre 5G, tecnologia de quinta geração, e a quinta geração de telefonia móvel celular, né? Então, esse é o nosso assunto, é móvel celular. Você já podia me perguntar, Edmar, já existe o 6G? Existem, a minha resposta é ainda não, mas existem estudos para que a gente passe para o 6G. Essas mudanças, pessoal, normalmente acontecem a cada 10 anos. E agora, por exemplo, né, nós estamos, o 5G instalado no Brasil está na release 15. Você pode pensar a release como sendo uma versão. Vem aí a versão 16 a ser instalada, ela já está desenvolvida, a 17, e agora está sendo desenvolvida a 18. Em determinado momento aqui vai se dizer, olha, a gente precisa fazer, eu não sei se é na 18 ou mais é para frente, a gente precisa fazer uma mudança, e essa mudança agora se passará a chamar de 6G. Portanto, tem muito mais modificações por aí. Ainda falando sobre 5G, a gente precisa lembrar de que nós falamos, olha, em essência, uma rede 5G é composta por equipamentos do usuário. Esses equipamentos do usuário, que a gente está chamando esse nome bem genérico, né? A gente nem chama de smartphone, a gente nem chama de modem, a gente chama de equipamento do usuário. Porque qualquer equipamento que se consiga
endereçar, que se consiga conectar na rede, ele é um equipamento do usuário, tá. Esse equipamento do usuário, ele vai se conectar à rede através da rede de acesso de rádio, da RAM. E a RAM, por sua vez, se conecta com o core, que faz conexão com o resto da rede e com a internet. Tem uma ligação aqui, essa ligação aqui é sem fio, essa ligação aqui é sem fio. Aqui na RAM, a gente pode fazer uma divisão delas, né, a gente já falou sobre isso. A gente pode fazer uma divisão da RAM. Aqui tem um elemento que na 5G é chamado de GNodeB, né, então esse cara é onde essencialmente está lá a antena, né, e aí são esses elementos que a gente vai formar uma rede 5G. Na vez passada, nós estávamos entrando nos detalhes bem técnicos, né, onde a gente falou sobre modulação, sobre codificação, sobre MIMO. Vocês estão lembrados o que é o MIMO? No MIMO, eu disse para vocês que o seguinte, esse elemento aqui, esse elemento, essa antena, ele não é só mais uma antena, ele é um arranjo de antenas. Então, esse camarada aqui, agora, ele é um arranjo de antenas, então ele é composto por um conjunto de antenas, e esse conjunto de antenas, quando um equipamento do usuário tiver de ser atendido, esse arranjo de antenas vai fazer um padrão de radiação na direção do equipamento do usuário, certo? E aí, nós podemos nos perguntar, e o que acontece se o equipamento do usuário caminhar, se ele vier nessa direção? Tá? Então, obviamente que, como a comunicação é móvel, o equipamento do usuário tem a prerrogativa de mudar de posição. Se isso acontece, não tem problema. O feixe de radiação muda e caminha com ele. Então, essa é a tecnologia que nós falamos ontem, do MIMO, né, que causou uma discussão sobre diversos assuntos, e a discussão foi muito boa. Por falar em discussão, dê uma olhadinha no chat aí, que o professor Portela vai ficar provocando vocês hoje, né, sobre o professor Portela e os demais vão ficar provocando vocês hoje para a gente ter mais interação no chat. Fiquem à vontade para fazer perguntas lá no chat, que o pessoal vai respondendo, vai? Beleza. Um aspecto interessante na comunicação 5G, no sistema 5G, é que existe a possibilidade agora, dado que nós temos elementos, né, que estão aqui na área de cobertura de uma determinada GNodeB, né? Então, aqui nós temos dois elementos, dois equipamentos do usuário, né? E esses equipamentos do usuário, se está havendo comunicação entre eles, a comunicação vai até a GNodeB, vai entre o equipamento A e B, a comunicação vai até a GNodeB, vem até B, de B para a GNodeB, volta até A. Agora, está previsto a efetivação da comunicação device to device. Deixa eu trocar a cor aqui, a cor do lápis, para ficar melhor, né? Então, essa comunicação entre equipamentos dentro de... Está previsto de que se vai alocar uma faixa de tal sorte que a comunicação agora possa ocorrer entre os equipamentos. Espero que vocês estejam percebendo a diferença dos desenhos, deste desenho quando eu coloquei um A e um B, e deste outro aqui que eu estou escrevendo agora, C e D. A e B, para se comunicarem, os dados passam pela GNodeB. C e D, a comunicação é direta entre eles. Então, essa comunicação vai ser possível no 5G, vai ser, né? E aí há formas já pensadas, né, para se, por exemplo, alocar recursos, alocar espectro, né? Então, veja, dentro de uma célula, certo, você pode ter recursos, canais que não estão sendo usados. Esses caras vão poder usar para se comunicar, tá? E assim por diante. Então, essa é uma das é um tipo de comunicação que começa agora a ser mais, digamos, efetiva no 5G.
Daí, a gente já falou, né? Tem outro aspecto que eu não falei na aula passada, mas que eu preciso conversar com vocês, é que há um desequilíbrio na cobertura entre o downlink e o uplink. Deixa eu ver se nós estamos sincronizados. Quando eu falo de downlink, DL, espero que nós estejamos sincronizados, para lembrar que downlink é da GNODB para o equipamento do usuário. Tudo bem? Então, a gente está falando aqui na direção GNODB, UE. Uplink, link de subida da UE, do equipamento do usuário, para a GNODB. Acontece, pessoal, que nas comunicações sem fio, há um desbalanço nessa cobertura. O que é esse desbalanço? Você consegue uma cobertura maior do downlink do que no uplink. E esse fato, né, é importante, porque isso limita a cobertura. Olha só para esse gráfico aqui, por favor. Aqui está um gráfico mostrando, né, quando nós temos, né, uma cobertura uplink na banda C, certo? Em cenários típicos. Olha só, numa área urbana, uma taxa de 10, certo, a 1 megabits por segundo. Com o aqui em vermelho está o downlink, em azul está o uplink. Veja que no downlink a gente consegue alcançar uma distância de cobertura de 750 metros. No uplink, de 300 metros. Uma pergunta justa, amigos, neste momento é o porquê dessa diferença? Vocês arriscariam um palpite? Alguém arriscaria um palpite? Fiquem à vontade. Será que era a potência que é transmitida, professor? Isso, isso. Quando a gente está falando de uplink, né? Uplink é do equipamento do usuário para a GNODB. O equipamento do usuário, obviamente, tem menos potência. Então, o alcance dele é menor. Né? Isso vai variando, mas há sempre uma diferença. Há sempre, certo, uma diferença de cobertura. Uma pergunta que sempre foi feita é como resolver esse problema? Porque, vamos lá, se há uma diferença de cobertura, você precisa ter cobertura. Então, você está limitado por essa distância aqui. Concordam? Está limitado pela menor. Daí, se pensou, como fazer essa diferença, essa cobertura. E aí houve um desacoplamento do uplink e do downlink. Né? Isso, há uma compensação. Como é que isso é feito? Se nós olharmos para este lado da figura aqui, né? Há essa que está chamada aqui de má cobertura, não sei se má é um bom nome, mas é o que está aqui. Essa cobertura ela é compensada fazendo com que o uplink, certo, mude a sua transmissão para uma frequência mais baixa, 1.8 GHz. Deixa eu ver se nós conversamos bem na última vez. Vocês lembram que eu coloquei uma equação e mostrei e estava falando para vocês, quanto mais baixa a frequência, maior a cobertura? Alguém perdeu essa parte? Quer que repita? Pode Tranquilo? repetir, professor, por favor? Que aqui Claro, sim. a live sai sem querer. Claro, sim. Deixa eu só aproveitar essa deixa para relembrar o seguinte. Quando a gente está falando de cobertura de transmissão sem fio, olha, quando a gente está falando de transmissão sem fio, a gente diz, olha, a potência que eu recebo, ela é função da potência transmitida, inversamente proporcional ao quadrado da distância e a frequência de transmissão. Tem mais outros parâmetros aqui, mas esses no momento não importam. Então, amigo, quanto maior for a frequência, né, vamos lá, digamos que nós fixamos essa potência aqui, certo? Isso aqui está fixo, não vai mudar. O valor dessa potência de transmissão fica fixo. Então, certo? O professor Nós cortou. fixamos a distância, então, pois não. Tá dando Vamos voltar uma aqui. cortada no áudio, hein? Está dando uma cortada nisso. Está valendo para todo mundo?
Alguém Não, mais não, tá- para mim tá ok, professor. Para mim tá ok. Tá, eu vou... Mas aqui dá uma cortadinha também. Pronto, então vamos fazer o seguinte. Desculpa intrometer aí, mas para mim está cortando também. Tá, joia. Vamos fazer o seguinte. Vamos falando mais devagar. Toda vez que cortar, vocês me avisam, certo? Para economizar a banda, eu vou aproveitar. Pode ser que seja algum problema do meu lado. Eu vou desligar a minha câmera. Professor, aqui travou para mim. Aqui também. Acho que Ah, caiu mesmo. Acho que ele desconectou, é. Acho também. Aqui também travou. Aqui travou também. Cadê ele entrar aí? Eu acho que caiu mesmo. Travou. O streaming tá legal, não. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor Marcelo Portela Souza falando. Boa noite. Belezinha? Opa. Professor Edmar deve ter tido algum probleminha, ou ele está fazendo a transição lá do sistema. Deixa eu aproveitar e falar o seguinte com vocês. Eu coloquei uma pergunta aí no chat, enquanto o professor Edmar está voltando, e queria aproveitar para fazer uma interação, então, né? Aproveitar a oportunidade. Dê uma olhada aí no chat, deixa eu localizar aqui a pergunta. Jonathan, ficou claro para ti a dúvida que você postou lá no chat? Jonathan? Acho que ele deve estar sem microfone. Gente, eu perguntei o seguinte: o espectro 5G consiste em 3 partes. Olha as alternativas aí, ó. Sub 3 GHz, banda C e ondas milimétricas, né? Que seria a opção A. Na opção B, UHF, VHF e LF. Na opção C, sub 3 GHz, VHF e UHF. E na opção D, ultravioleta, raio-x e raios gama. Professor, eu entrei depois. Bota a pergunta aí, por favor, de novo no chat. Vou colocar agora. Quem foi que pediu? Obrigado, Heriberto. Vou colocar agora. Oi, Portela. E Quando você aí, terminar, eu estou por convido aqui. vocês a interagir. Eu devo colocar algumas outras perguntas também. Beleza, o Jonathan deu um feedback aí. Dê uma olhada no chat, pessoal. A gente fez uma interação sobre transição do 4G para o 5G, tá? Uma pergunta bem interessante. Se tiverem alguma outra dúvida sobre isso, podem postar aí no chat também. Pronto, eu coloquei aí a pergunta, certo? Sobre as faixas espectrais. Pronto, Portela. Voltei aqui, Portela. Beleza, professor Edmar. Fique à vontade. Tranquilo. Muito obrigado aí. Certo? Pessoal, aproveite o professor Portela, aproveite a Amanda, Matheus, Fernando. Vamos interagir com o pessoal aí, certo? Vamos interagir. Absorvam, gente. Vamos lá. Estamos à disposição. Bom, amigos, desculpem. Por algum motivo aqui, eu resolveu sair e voltar sozinho. Não fiz nada, certo? Por algum motivo, ele criou vida própria e ele achou de sair e voltar sozinho. Parou para descansar. Mas agora eu voltei. Então, quando eu voltei, eu agradeço a Portela aí, interajam com o professor Portela, por favor. A gente estava falando sobre o desbalanço da uplink do downlink. E eu estava explicando que esta equação aqui, né, é uma equação fundamental para a transmissão sem fio, em que relaciona potência transmitida com potência recebida, distância entre o transmissor e o receptor e a frequência de transmissão. E daí eu disse, olha, amigo, se nós fixarmos este valor aqui, não vamos mudar. Este valor aqui não vai mudar. Se nós dissermos que o transmissor e o receptor estão parados, ou seja, tomando o outro como referência. Portanto, a distância não vai mudar. Aqui está a potência de transmissão, aqui está a potência de recepção. Se nós olharmos para essa equação, se eu aumentar esse termo aqui, você concorda que esse valor diminui? Correto. Tranquilo? Pensamento proporcional correto à frequência. Tranquilo para todo mundo, pessoal? Tranquilo. Certo? Então, veja só. Se eu for aumentando a frequência, isso aqui vai diminuindo. Daí,
qual é a solução para esse desbalanço? A solução para o desbalanço é: eu deixo o uplink em uma frequência, desculpe, eu deixo o downlink em uma determinada frequência e o uplink eu faço ele ser em uma outra frequência que é menor do que essa. Como eu faço um uplink com a frequência menor, eu consigo um alcance maior. Faz sentido para todo mundo? Ok. Isso. É porque inversamente proporcional à frequência, né? É exatamente. Isso. Tudo certo, gente? Sim, sim. Professor, Posso caminhar? Pois não. Franklin, nisso aí podemos citar o exemplo, quando a gente está olhando na internet, que a gente vai verificar a velocidade, se está chegando 100 mega, por exemplo, você tem 100 mega, aí você faz o teste de velocidade, aqueles testes que tem na internet. Aí o downlink é bem menor, o uplink é bem menor do que o downlink, não é isso? Pode tomar como exemplo? É um exemplo. Quem está falando, por favor? Franklin. Ô, Frank, é um exemplo, Frank, só que lá tem uma outra explicação. Certo? Lá você está usando, por exemplo, uma fibra ou um cabo. Certo? Lá tem uma outra explicação. É porque, tradicionalmente, a gente considera que você vai fazer mais download do que upload. Então, você reserva mais banda para o upload para o download do que o upload. Foi claro, Frank? Edmar, Certo? professor Edmar, licença, desculpa. Tem duas pessoas pedindo para você repetir essa explicação. Essa última explicação em relação ao uplink, downlink, exatamente isso aí, tá bom? Tranquilo. Bom, vou repetir. Obrigado, Portela. Primeiro, do princípio, né? Nós estamos falando de um sistema de telefonia móvel celular. Então, aqui, o que eu estou chamando de transmissor, certo? É a antena da GNODB. Essa antena, ela vai fazer uma transmissão nessa direção aqui, ó. E aqui está o equipamento do usuário, que é o receptor. Tudo bem, Maera? Tudo bem, Marcelo? Então, tem a potência do transmissor, tem a potência do receptor. Mas a comunicação ela é bidirecional. Portanto, vai ter uma comunicação do equipamento do usuário em direção ao GNODB. Esta comunicação em verde nós estamos chamando de uplink. Esta comunicação, neste sentido, nós estamos chamando de downlink. Eu queria escrever em preto, mas nós estamos chamando aqui de downlink. As coisas hoje estão com vida própria aqui no meu computador. Né? Downlink. Vai? Então, Maiara e Marcelo, o que acontece normalmente é que nesta direção você consegue um alcance maior do que nesta direção. O que é que a gente está chamando de alcance? Aí eu gostei, Maiara e Marcelo, de vocês terem pedido para eu repetir. O alcance que a gente está dizendo é que esse equipamento do usuário e essa GNODB, eles precisam de uma potência mínima para considerar que tem recepção. Então, o valor que ele recebe, que foi transmitido, o valor que ele recebe tem que ser maior do que o mínimo. Se for abaixo disso, ele diz que não tem transmissão. Tudo bem, Maia? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, pessoal? Estou retornando do começo. Tudo bem, professor. Daí, o que é que a gente faz? O que é que o 5G se propõe? Cara, a gente precisa resolver esse desbalanço. Já? Como é que a gente resolve esse desbalanço? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa direção aqui em uma frequência e o uplink em outra frequência. Só que nós vamos... Vai ser feito isso aqui. Oi. Anchieta. Oi, Anchieta. Então, esse sistema é half duplex, não é isso? Não, Anchieta, ele é full duplex. É comunicação, comunicação em duas direções ao mesmo tempo. Mas se ele vai dentro de uma frequência e o outro vai dentro da outra, não é half, não? Não. Ah, entendi.
alfa é quando não no outro. Então, certo? Tem duas, você pode ter, você tem duas ao mesmo tempo, é full duplex. Deixa eu só terminar aqui, Anchieta, que eu volto para ti, certo? Porque eu estou querendo conversar, estou querendo convencer Maiara e Marcelo. Maiara e Marcelo, só um minutinho, Anchieta. Quando vocês acompanharam até aqui, que eu disse, olha, escolhe uma frequência aqui, escolhe uma frequência colar. Aí, Maiara, por que a gente fez isso? Por conta desta equação. Veja que, quando isso aqui vai dar uma potência recebida. Eu vou chamar a potência recebida de 1. Esse aqui vai dar uma potência recebida de 2, que é comparável com essa aqui. Então, a gente consegue uma cobertura, a gente não, o 5G consegue fazer com que esse camarada agora faça uma transmissão a uma distância maior. Ficou mais claro agora? Tranquilo? Anchieta, Marcelo, Maera, se quiser mais uma explicação, me pergunta. Anchieta, eu gostei muito da sua pergunta, certo? Portanto, que Certo, quando faço pergunta assim, eu me empolgo. Né? Vamos lá, Anchieta. Ok. A definição que a gente está falando, eu e a Anchieta, nós estamos aqui conversando, é que quando você tem a comunicação entre dois elementos, A e B, ela pode ser da seguinte maneira: só em uma direção, certo? Que a gente chama de simplex. Ela pode ser em uma direção de cada vez. Então, ou é essa, ou essa. Isso aqui nós chamamos de half duplex. Então, Anchieta, é uma direção de cada vez. Não está dizendo na mesma frequência, não. Quando nós temos uma comunicação entre dois elementos que pode ter duas direções e até ao mesmo tempo, a gente chama isso aqui de full duplex. Certo? Certo. Agora, veja só, o que aconteceu lá? Lá você pegou isso aqui e disse, olha, esse cara pode falar com esse cara pode falar com esse ao mesmo tempo. Continua sendo full duplex. Só seria half duplex se fosse assim, você fala e eu escuto, depois eu escuto e você fala. Tranquilo? Tranquilo. Agora, como se trata de frequência, eu pensei que tinha alguma divisãozinha aí de frequência para transmitir e para receber, entendeu, professor Edmar? Mas com relação ao simplex, ao duplex, a definição é só de um por vez. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. O senhor falou sobre a frequência do uplink, né? Ela pode trabalhar em 1.8. Então, seria que ela pode usar uma frequência de 1.8, que seria uma frequência do 4G, para você ganhar o alcance e trabalhar só no downlink com 5G. Seria isso? Não, veja só. Na realidade, a gente não fala mais frequência 4G, frequência 4G. Você pode transmitir 5G em qualquer frequência. Ah, sim. Qualquer das faixas você pode transmitir 5G. Não existe uma frequência reservada para 4G ou para 5G. Tá? O que está sendo dito aqui é que quando nós olharmos, né, neste desenho aqui, ó, nesta direção 3.5 GB, nessa direção 1.8 GB. É só isso. Tranquilo? Tranquilo. Hoje o pessoal está mais animado, né? Se é quarta-feira, o que é quarta-feira? Mas né? aí, o senhor falou sobre a frequência de 1.8, mas se ela tiver em uso no 4G? Aí não entendi, estou meio dúvida. Não, aí não pode. Você não pode transmitir. A operadora, que ela é dona das faixas, né, ela tem que coordenar esse uso. Você não pode fazer uma transmissão em cima de onde já tem outro sistema. Você vai causar interferência. Vamos lembrar, acho que é Gilson, né, que está falando. Isso, professor. Vamos lembrar, Gilson, que uma operadora ela tem mais de uma faixa numa determinada área. Então, ela pode gerenciar o uso das faixas. Mas, Gilson, gostei da sua pergunta. Tá? Como sempre, né, que me empolga, se nós olharmos direitinho para esta figura aqui, Gilson, veja, em uma determinada área, os dois podem funcionar, os dois estão 3.5 GB, tá? Tanto o uplink quanto o downlink.
Só quando se vai se afastar é que você faz a desagregação. Joia? Ah, sim. Porque eu quero ganhar mais distância de cobertura. Agora, essa faixa aqui, lá em 1.8, tem que estar disponível para usar. O canal tem que estar disponível. Não pode ter ninguém transmitindo, porque eu não posso jogar energia, não tem ninguém transmitindo. Joia? Certo. Tranquilo? Obrigado. Beleza. Tem uma discussão interessante, eu acho que a Anchieta e o Gilson e os colegas de Rocha, a gente estava vendo nesses dias, que é o balanço. A Anchieta está tendo uma preocupação com o balanço de uso de canais, né? Que é não usar não usar um conjunto pequeno de canais, mas fazer um balanço para você fazer um uso, digamos assim, mais plano dos canais. E tem uma preocupação com isso, né, que é o usuário secundário. Eu vou deixar para daqui a pouco falar sobre isso. Ok. É uma discussão interessante. Eu estava assistindo ela esses dias. Deixa eu caminhar aqui um pouquinho, né, porque a gente está falando nessa coisa do uplink, aí eu já falei do MIMO, certo? Que é o massivo MIMO. Então, a gente cobriu aqui uma série de informações, né? Que aí, quando for segunda-feira, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, perdão, juntar todas essas informações, né, que nós conversamos, e a gente vai começar a fazer um desenho de como seria uma rede, quais seriam nossas decisões de projeto, por que a gente faria aquilo, por que seria aquilo, qual a tecnologia, onde é que fica tal coisa, tranquilo? Porque até aqui foi onde a gente caminhou, porque se nós fizermos um resumo do que a gente viu até agora, e aí Wilson, Anchieta e demais, a gente passou um tempão aqui falando sobre a arquitetura do 5G. E esse é nosso interesse nesse curso, Erasmo, é que você conheça a arquitetura do 5G. Porque se você conhece a arquitetura, fica muito fácil você pensar nas aplicações, fica mais fácil de você pensar, certo, em outros detalhes. Daí, o que é que nós já falamos? A gente falamos sobre largura de banda, falamos sobre massivo MIMO, certo? Ordem de modulação, codificação, OFDM, desacoplamento, massivo MIMO, separação, plano de usuário, plano de dados, né? Agora, deixa eu aproveitar uns minutinhos de vocês para dizer o seguinte: há uma preocupação com a segurança do 5G, como há uma preocupação na segurança em geral, né? As redes 5G, e aí vamos lá, por que a arquitetura nos ajuda? Porque agora a gente consegue olhar para essa figura aqui, né? Se você tiver alguma dificuldade quando eu for falando, você me avisa. A gente consegue olhar para essa figura e dizer, camarada, aqui está o equipamento do usuário, aqui está a rede de acesso, aqui está o core, aqui está o multi-edge computing, aqui está a internet, certo? Aqui está o plano de gerenciamento, aqui está um cliente, aqui está um gate de receptação. E aí, olha só, Carlos Tejo, tem diversas preocupações, certo? Com ameaças de segurança. E essas preocupações, amigos, elas podem estar, por exemplo, fora da operadora. E hoje nós assistimos uma palestra muito bacana de uma pessoa da Huawei, nos falando sobre essas preocupações, sobre o que é que tem sido feito. E olha só, vamos lá. Se nós olharmos aqui, por favor, olhe para esse número 1 aqui. Esse número 1, ele está aqui, ó. O que é que se preocupa? O que é a preocupação? Essa comunicação é pela interface aérea, pelo ar. Portanto, um intruso pode espionar, pode adulterar dados e informações. Ele pode fazer negação de serviço, o DDoS. Esse termo aqui é comum para todo mundo, tem alguém que não sabe o que é, eu posso explicar. É bom explicar. Pronto, jóia. Professor, com relação à criptografia dos dados, eles estão conseguindo fazer essa quebra? Não. Vou já mostrar um dado, Carlos, que o 5G avançou. Deixa eu só explicar aqui um pouco sobre
Deixa eu dar uma... Estou tentando fazer uma letra bonita aqui, mas está difícil, né? Eu estou falando sobre negação de serviço. DOS significa negação de serviço. O que é negação de serviço? É você ter, por exemplo, um servidor. O que é que eu estou chamando de servidor? Pode ser, por exemplo, um computador que entrega páginas web, páginas HTTP, né? Esse servidor, ele está conectado à internet, obviamente. E o que é que ele vai entregar? Ele vai entregar páginas web. Toda vez que ele receber um pedido, quem vai pedir? Um host, um computador, ou alguém, ou um equipamento do usuário que esteja em algum lugar na internet. Então, esse pedido vai chegar aqui, esse servidor vai processar e vai devolver a página web. Já? Agora, esse é o serviço dele. Então, está aqui o serviço. O intruso pode querer fazer com que esse cara negue o serviço. O que é que ele pode fazer? Eu vou botar vermelho aqui, porque toda vez que mistura preto e vermelho, me lembra coisas que eu não gosto muito, certo? Portanto, o intruso eu vou botar em vermelho para ficar preto e vermelho. O intruso, ele vai fazer o seguinte, ele vai enviar um número muito grande de pedidos. E ele não quer nem a resposta, ele só quer encher a quantidade de pedidos de tal sorte que, quando um usuário legítimo, o servidor fica tão ocupado tentando atender esse serviço, e quando o usuário legítimo pedir, ele não tem processamento, ele nega o serviço. Faz sentido? Tranquilo? Isso seria o caso de um ARP spoof? Também, por exemplo, a ARP spoof faz isso só que dentro de uma rede, né? Dentro de uma rede local. Aqui a gente está falando da internet. Beleza. Vai, Rafael? Pessoal, faz sentido para todo mundo? Christian, faz sentido? Agora, vamos colocar mais um D aqui. Se não fizer sentido, me interrompam. E aí, se quiserem escrever no chat, o pessoal me ajuda. Eu vou colocar mais um D aqui. Esse D aqui, ele é de distribuído. Opa, distribuído. Deixa eu fazer isso direito, né? Distribuído. Por que eu estou chamando de distribuído? É porque se esse ataque aqui, pessoal, ele é fácil de detectar. Por que ele é fácil de detectar? Porque chegou um conjunto muito grande de pedidos do mesmo endereço. Se chega um número muito grande de pedidos do mesmo endereço, é um ataque. O que é que você faz? Você nega você nega toda a entrada de pedido na rede a partir desse endereço. Estou sendo claro, pessoal? Sim, professor. Tranquilo? Sim, agora, tranquilo. O que é que você faz? O que é que você faz? Não, né? O intruso faz. O intruso, ele, ao invés de colocar somente em um endereço, ele distribui por diversos locais no mundo. Está distribuído no mundo. Então, vão chegar aqui milhares de pedidos, só que vindo de fontes distintas. Mais uma vez, a negação de serviço, só que distribuída. Não é? Por que se faz negação de serviço? Tem diversas fins. E aí, por exemplo, você quer simplesmente tirar o serviço do ar. Não é? Daí, eu fui claro, amigos? Posso caminhar? Para mim foi claríssimo. Ô, professor, é uma dúvida. Oi. Que nem que algumas pessoas tiveram dificuldade no começo para fazer o registro, né, no site da RAV. O CAPTCHA, ele é feito para evitar isso, né? Ou não? Não, o CAPTCHA ele é feito para que você bote uma máquina para ficar tentando achar a senha. Gilson, né? Isso. Veja, Gilson, o CAPTCHA, né, que a gente está falando, ele está aqui dentro. Certo? Ele está aqui. Tem um cara que está acessando, né? E aí você não vai fazer milhares de pedidos, você está fazendo um pedido só.
Mas qual é o que você está pedindo? Para acessar, é uma senha. Essa senha tem um conjunto de possibilidades. Então, você pode botar uma máquina para ficar lá, testando. É como se fosse uma força bruta, é isso? Uma força bruta. Uma hora ele acha, né? Aí o que você... vamos... Gostei da pergunta. Uma hora você quebra a senha. O que é que você faz? Você coloca um CAPTCHA, porque a máquina ainda, mas já existem máquinas que fazem isso, ainda, a maioria delas não tem a capacidade de olhar aquela letra, os números e colocar, e associar na hora de entrar a senha. Então, o ataque via máquina fica mais complicado. Deixa eu ser justo aqui, pessoal, para a gente não... Nós somos uma equipe que se preocupa em segurança cibernética. Eu, Amanda, Fernando, Matheus, professor Portela, certo? A gente trabalha com segurança cibernética, então a gente tem que ser muito cuidadoso. Ainda não. Né? Segurança, a gente nunca pode dizer 100% seguro, nunca. Tudo bem, gente? Obrigado, professor. E aí, veja só, pode ser que alguém faça um ataque de negação de serviço aqui. Por exemplo, conecte um equipamento do usuário, bote um software para ficar somente fazendo pedido de acesso. Pedido de autenticação, por exemplo. A rede pode saturar. Se a rede pode saturar, os usuários legítimos não vão conseguir acessar. Mas tem outros ataques muito bacanas, assim, eu estou falando bacana, mas vocês entendem, né? São interessantes. É bacana mesmo. São interessantes, digamos assim. Tem um ataque de estação base falsa. Essa estação base falsa, né, é um ataque em que você vai colocar o intruso vai colocar um equipamento que vai gerar um sinal que em um equipamento do usuário vai ser recebido com mais potência do que esse. Então, ele passa a se conectar por essa estação base. E essa estação base passa informação para cá. Ela é uma estação base falsa. Como a informação passou por aqui, você consegue capturar os dados. Joia? Tem diversos outros ataques, por exemplo, diversos outros ataques. Se a gente vier para o outro lado aqui, e esse aqui é muito legal, muito curioso. Quando você está com uma conexão com a internet, aqui está o 2, e a rede 5G, ela é uma rede IP também, todos os ataques que você tem na internet, você pode fazer aqui agora. Todos. Né? Adulteração de transmissão, falsificação da aplicação, negação de serviço, certo? Todos os outros. E tem diversos outros ataques, outros que a gente pode fazer, certo? Como, cadê aqui? Quando você está mudando de rede, né? Você pode alterar informações confidenciais, falsificar a operadora, né? Quando você está aqui no 4, né? Um cliente, né? Você tem divulgação de informação falsa e assim por diante. A pergunta, amigos, é como é que se protege com relação a isso aqui? Né? A tudo isso. O 5G, né? E aí se a gente olhar dentro do sistema, né? Eu falei fora, mas dentro do sistema existem outras possibilidades de ataque. Dado que, aí vamos lá, se a gente, vamos ver se nós estamos mesmo sincronizados. O core, ele é um elemento de software. Ele é uma arquitetura baseada em serviço. Cada elemento desse aqui é um serviço que está sendo prestado. Portanto, você pode prejudicar o serviço de dentro do sistema. Tá? Você pode forjar funções de rede. Cada elemento desse aqui vai ser uma função de rede. Pode se forjar forjar funções aqui. Tá? Há também aplicações, né, no multi-edge computing, aplicativos que podem atacar isso aqui, e na própria GNU-DB, espionagem de dados transmitidos. Esmeraldo e Felipe Alexandre, tem uma série de possibilidades de ataques, né? E aí, vamos lá. O que é que está acontecendo? No 5G, já estão havendo evoluções, né? Elas ainda estão
sendo implementadas. Tem muitas delas que a gente está em implementação. Por exemplo, certo? A questão da autenticação. A autenticação agora, certo? Nas redes anteriores, né, tem um ataque, você fazia um ataque chamado de downgrade. Né? Esse ataque é um problema. Né? Então, se melhorou a autenticação, o que é um ataque de downgrade? Você força o equipamento do usuário a ir para uma rede anterior, porque nessa rede anterior não tem tanta proteção. Tá? Veja, e esse é um problema, certo? Esse é um problema ainda, né, que está sendo desenvolvido técnicas para resolver. Quando está sendo feito um acesso à rede, né, o equipamento do usuário solicita o acesso, o core, né, autentica, esse cara realmente ele é um usuário legítimo, tem autenticação do outro lado, daqui passa a fazer parte. Nas redes anteriores isso não tinha. Portanto, né, uma pergunta é como é que a gente garante, né, que isso não acontece no 5G. Há outras ações, por exemplo, certo? Botar criptografia na transmissão do identificador, no IMSI. Isso é feito também no 5G. No 4G não há essa autenticação. Então, você pode capturar o identificador do equipamento do usuário. Isso aqui já acontece, já está tratado no 5G. Tá? E quem me perguntou sobre criptografia, acho que foi Carlos Tejo. Carlos, uma novidade no 5G é o uso de uma cifra de 256 bits. Deixa eu fazer uma explicação rápida aqui, porque esse é um assunto que acho que vale a pena a gente explicar. O que é que nós estamos falando? Né? Primeiro, rapidinho aqui, nós estamos falando o seguinte: você tem um texto, certo? Que A quer transmitir para B. Só que tem aqui no meio, tem um intruso que fica escutando o que está sendo conversado. Então, antes de transmitir, o que você faz? Você passa isso por uma criptografia, transmite, ao chegar no receptor, é feito a decifragem, decifra. Joia? Mas aqui tem alguns conceitos que a gente precisa conversar. Primeiro, o algoritmo que é usado para criptografar e para decifrar é conhecido por todos. Portanto, esse usuário aqui, ele podia fazer o seguinte, ele podia vir para cá, usar o mesmo algoritmo e decifrar a informação. Estou sendo claro, gente? Onde é que está a força disso aqui? A força está na chave que você usa. Na chave de criptografia que você usa. Né? Então, tem uma chave aqui, e aí pode ser criptografia de chave pública, simétrica, isso é um papo mais longo. Vamos dar um exemplo de chave? Né? Vou usar um exemplo bem simples, para quem nunca viu, que é pelo menos engraçado. Vamos fazer assim, vamos pegar o alfabeto, esse é o exemplo mais simples que a gente pode pensar. Pega o alfabeto e desloca o alfabeto. Por exemplo, eu vou deslocar de uma posição. O que significa? Eu vou escrevê-lo assim. Z, A, B, C, e assim por diante. Certo? Eu vou escrever meu nome. Eu quero mandar meu nome para uma pessoa. Em vez de eu escrever Edmar, eu faço o seguinte. Eu olho. Eu deveria mandar isso aqui. Mas eu quero esconder, eu quero criptografar. O que é que eu faço? Em vez de mandar o E, eu escrevo D.
Em vez de mandar o D, eu escrevo C. Em vez de mandar o M, KLMN, L, né? Eu vou escrever o L. Em vez de escrever o A, em vez de escrever o R, eu vou escrever a letra correspondente, sei lá, S, L, aqui. E vou transmitir isso aqui. Amigos, está fazendo sentido? Tá sim. Isso aqui é o que vai ser, isso é o que vai ser transmitido aqui, ó. É essa mensagem que vai caminhar aqui. Só que essa mensagem caminhando aqui, ela também entra aqui. Se esse intruso aqui... como é que o usuário vai decifrar? Ele simplesmente olha para o alfabeto e diz, a gente combinou de deslocar uma posição. Então, onde tem D, eu vou escrever E. Onde tem C, eu vou escrever D. Onde tem L, eu vou escrever M. Onde tem Z, eu vou escrever A. Onde tem Q, então, a mensagem é Edmar. Então, esse cara aqui conseguiu decifrar Edmar. Joia? E esse aqui? Ele precisa saber a chave. A chave aqui é de quantas vezes desloca. Se ele não souber, o que ele pode fazer? Ele pode testar todas as possibilidades. Então, a força todinha está aqui. Estou sendo claro? Tranquilo? É bem seguro. Agora, dependendo do poder lá de teste do outro, ele um dia consegue, né? Pronto, vamos lá. A força está na chave, né? A força está na chave. Vamos lá. Como é que a gente Mas, faz professor, de que forma a chave é enviada para o outro? Eles podem combinar antes, se for uma chave simétrica, ou eles podem comprar de alguém. Por exemplo, as pessoas hoje em dia usam um token para criptografia. Naquele token vem um par de chaves, que é uma chave pública e uma chave privada. Certo? Chave pública fica público para todo mundo, privado fica privado para ele. Então tem uma técnica aqui, eu vou já explicar isso aqui só para eu resolver com o Heriberto. Heriberto, da sua observação é a seguinte. Oi, pode falar. Isso aqui é tranquilo, tá? Se o cara fizer 26 combinações, ele acha. Só dá para girar o alfabeto 26 vezes, ele volta para o começo. Vai? Agora vamos lá. Se por acaso, Heriberto, a gente tivesse dito o seguinte, essa chave agora vai ser um conjunto de bits. Se você usar um bit para a chave, 0 ou 1, só tem duas possibilidades, concorda? Se você usar 2 bits, você tem... Se eu estiver falando algo estranho, pessoal, por favor, me interrompa. Você tem 4 possibilidades. Correto. Mas testar, já que eu conheço o algoritmo de decifragem, testar 4 possibilidades é pouco. O que você faz? Como é que você vai aumentando a segurança? Você vai aumentando a quantidade de bits. Aí, olha só, Heriberto, uma chave hoje, certo? Ela tem normalmente 128 bits. 128 bits dá 2 elevado a 128 possibilidades. Que é uma quantidade razoável de testes. Amigos, vocês estão entendendo essa parte aqui? Sim, professor. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Aí, olha só. O que é que o 5G fez? O 5G está usando uma chave de 256 bits. Então, o intruso ele tem que fazer 2 elevado a 256 possibilidades de um ataque de força bruta para quebrar a chave. Não é? Mas vamos lá, vamos ser justos. Computação hoje em dia não é problema. Né? Computação está disponível aí, muita computação. Mas por trás disso aqui, pessoal, tem um conceito que eu vou fazer a pergunta para vocês, eu já sei qual é a resposta, mas eu vou fazer mesmo assim. A questão não é a chave. A questão é que você deve ficar constantemente mudando sua chave. Porque, vamos pensar assim, com 3 bits, só tem essas possibilidades aqui. Né? Enquanto eu vou escrevendo, eu vou falando. Você pode escolher para sua chave de criptografia qualquer uma dessas. O intruso, se for um ataque de força bruta, ele vai ter que testar cada uma delas. Certo? Digamos que
Eric escolheu essa chave para fazer a criptografia dele. Eric, você escolheu essa chave, você está conversando com Gilson Júnior. Você escolheu essa chave, começou a transmitir criptografado por essa chave. Digamos, Eric, que o intruso ele gasta 1 minuto para testar cada possibilidade. Tranquilo, gente? Ele gasta 1 minuto. Eu estou exagerando, mas ele gasta 1 minuto para testar essa possibilidade. Então, ele vai gastar 1, 2... No melhor nesse caso aqui, ele vai gastar 4 minutos para quebrar. Concorda? Agora, Eric, ele gastou 4 minutos. Mas Eric é uma pessoa prevenida e ele faz o seguinte: a cada 3 minutos ele troca a chave, a cada 2 minutos ele troca a chave dele. Olha como o Eric pensa direitinho. A cada 2 minutos ele troca a chave. Então, enquanto o cara estiver decifrando essa, Eric já está no outro. Quando ele for usar essa para decifrar a próxima mensagem, já não vale mais nada. Então, o que é que ele vai fazer? O intruso vai fazer, vai procurar de novo. Quando ele for procurar de novo, o Eric já está em outra. Então, pessoal, há uma combinação entre o tamanho da chave e a frequência com que você troca. Essa técnica tem um nome específico, professor? Como? Tem um nome específico para essa modelagem, essa técnica? Não. Não, certo? Mas esse é um princípio básico. Agora, Heriberto, eu vou fazer uma pergunta, e se a gente tivesse ao vivo, aliás, se a gente tivesse presencialmente, eu já ia ver o sorriso no rosto de todos vocês. Mas eu vou ver mesmo assim, sem a câmera estar ligada. Todos aqui têm uma conta no banco. O tamanho da sua senha no banco, por exemplo, se forem 9 dígitos, certo? O primeiro vai de 1 até x, né? Onde x aqui representa o 0. Então, aqui tem 10 possibilidades. O segundo, mais 10. Não é assim? É. Certo? Aí, vamos lá. Se o seu banco usa uma chave de 6 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem 10 elevado a sexta possibilidades para a sua senha. Agora, o intruso tem muito poder de computação. Então, testar 10 elevado a 6 possibilidades para ele é rápido. A pergunta é a seguinte: mas se você ficar constantemente trocando sua senha do banco, quando ele descobrir, você já está com outra senha. E a pergunta que eu faria, se nós estivéssemos aqui olhando um para os outros, quando foi a última vez que você trocou a senha do banco? Não me responda, né? Mas faz muito tempo. A resposta é sempre a mesma. Portanto, Heriberto, você está com uma falha de segurança. Né? Todos nós estamos com falha de segurança, Ilana. Né? Vocês estão entendendo qual é a falha de segurança? É porque a gente está usando a mesma senha durante muito tempo. O intruso ele pode ficar só acompanhando ali, certo? Testando possibilidades, uma hora ele acha. Mas se você for trocando, né, você aumenta a segurança. Pois não, Heriberto? Eu tenho um critério, eu uso normalmente 11 caracteres, um especial, e letras e números, certo? E é interessante. Eu sei que é um complicador para encontrar. Um dia encontra. E se encontrar, vai entrar em todos os bancos que eu tenho conta. Mas, certo? Assim, é interessante, pessoal, ter cuidado com a senha. Né? Mas quanto maior e mais difícil, mais tempo leva. Mais tempo leva. Quanto maior, mais difícil, mais tempo leva. Quanto mais diversidade tiver, mais tempo leva. Então, quando você estiver fazendo qualquer senha sua, certo? Eu sei que é difícil a gente ficar decorando senha, certo? Senhas. Mas tenha cuidado, por exemplo, siga essa dica de Heriberto, bota um arroba no meio da sua senha, bota um underscore, uma exclamação, um hashtag, certo? Número maiúsculo, minúsculo, porque, Gilson, quanto mais maior e quanto mais variação tiver, mais difícil fica de encontrar. Tranquilo? Heriberto, tem um banco que só usa 4 dígitos, certo? Esse banco é um problema, eu conheço ele. Esse é um problema. Esse banco é um problema com tudo, mas tudo bem.
O cartãozinho hiper. Mas, professor, mesmo que seja uma senha curta, você tem uma quantidade máxima de possibilidades, até bloquear a senha. Isso, Gilberto. Mas vamos lá. O intruso, ele pode não ficar tentando sua senha. Ele pode fazer o seguinte. Certo? Só um minuto, deixa eu só responder aqui. Ele pode fazer o seguinte. Está aqui o banco. Certo? Esse banco, quando você acessa, ele transmite os dados pela internet. Então, o que é que o intruso pode fazer? Ele pode ficar aqui só copiando os dados. Tá bom, Gilson? E testando. Uma hora, pode ser que apareça. É uma possibilidade, já? Certo. Tranquilo? Aí, Gilson, vamos lá. Isso é uma possibilidade, eu não estou dizendo que isso acontece, estou dizendo que isso é uma possibilidade. Certo? Se você... eu sempre esqueço o nome do filme sobre Turing. Certo? Alan Turing. Se vocês tiverem a oportunidade de alguém se lembrar do nome do filme... O Jogo da Imitação, professor. O Jogo da Imitação. Pronto. Se vocês puderem assistir o Jogo da Imitação, né, lá vai dar um exemplo exato do que é isso que eu estou falando. O que aconteceu? Isso foi na Segunda Guerra, os caras ficaram copiando as transmissões dos alemães e observando padrões. Uma hora eles descobriram que tinha um padrão que se repetia. Quando tinha um padrão que se repetia, eles descobriram a senha dos alemães por conta aqui. Tem um pouco mais de história, mas em resumo é isso. Gilson, eu respondi a tua pergunta? Sim, professor. Respondi. Alguém fazendo uma pergunta depois, eu interrompi. Fique à vontade, se quiser fazer a pergunta. A pessoa que eu interrompi. O assunto é bacana, né? Criptografia. Eu vou deixar um gostinho aqui para vocês. Muito né? bom. Pois não? Já tem muitos artigos de dissertação, de mestrado, doutorado a respeito de vulnerabilidades nesse 5G? Rafael. Tem muita coisa, certo, sobre isso. Inclusive, nós estamos fazendo um trabalho para a Anatel. Nós significa eu, professor Portela, essa equipe que está aqui. A UFCG está fazendo um trabalho para a Anatel, para mostrar para ela quais são as vulnerabilidades do 5G e o que é que ela deve se preocupar para regulamentar. Tem uma série de trabalhos já sobre essas vulnerabilidades, certo? Muita coisa. Nós, infelizmente, Rafael, a gente não pode compartilhar os resultados do nosso trabalho porque é um resultado da Anatel. Só a Anatel pode divulgar, né? Mas tem muita coisa já estudada, muita coisa já analisada e muita coisa já prevista para proteger. Eu espero que nosso trabalho vai até agosto. Depois de agosto, a Anatel deve publicar esses resultados, né, para todos, inclusive com a regulamentação sobre o que as empresas devem fazer em relação à segurança cibernética no Brasil. Tudo bem, Rafael? Agora, perfeito, professor. Agora, se você quiser saber o que é que a gente pode lhe passar? A gente pode lhe passar uma série, alguns materiais que a gente sabe que são públicos, onde se pode saber mais sobre isso. Aí é só entrar em contato com a gente que a gente faz. Pronto, porque o que me interessaria é justamente publicações já... A gente pode lhe passar, é só entrar em contato com a gente que a gente passa. Tem muita coisa já pensada, Rafael. Beleza, pronto. Amigos, obrigado. Professor, a última pergunta. Essa criptografia 216 bits que o senhor mencionou aí, ela já está inclusa nos chips que serão compatíveis com o 5G? Já. Está tudo previsto no sistema. Essa é 256 bits, né? Sim. Já está dentro do sistema. Está previsto no padrão. Certo? Agora, Gilson, deixa eu só gastar um minuto de vocês aqui com segurança cibernética, porque segurança cibernética é o assunto que a gente mais gosta aqui, né? Tem um danado de um computador quântico. Computação quântica. A computação quântica é um tipo de computação em que se consegue fazer milhares de operações ao mesmo tempo. Vamos guardar essa informação. Tem outros detalhes, mas vamos guardar essa informação. Você consegue fazer milhares ou milhões de operações ao mesmo tempo.
Se nós tivermos, ou quando o computador quântico chegar, deixa eu voltar para cá. Cadê? Sumiu, foi? Deixa eu voltar para cá. Quando o computador quântico chegar, vocês concordam comigo que ele faz tudo isso de uma vez só? Ele faz milhares de operações no mesmo instante. Então, ele faz isso aqui no mesmo instante. Então, o computador quântico quebra qualquer criptografia clássica conhecida até o momento. Eu estou sendo claro? Vamos ferrar. Tranquilo? Tranquilo? Perfeito, professor. Aí, Gilson, o que é que você tem que fazer? Certo? O que é que você tem que fazer? Estão sendo criados algoritmos resistentes ao computador quântico. Já é uma nova leva de algoritmos que não estão aqui neste padrão ainda, mas eles são pensados, eles têm técnicas para conseguir fugir da computação quântica. Esse é outro assunto muito bacana, que valeria uma conversa longa sobre ele, certo? Mas a gente vai deixar isso para uma outra oportunidade. Por sinal, pessoal, nós estamos planejando e haverá a possibilidade, talvez no segundo semestre, possivelmente no começo do próximo ano, a gente vai fazer cursos desse estilo aqui sobre segurança cibernética. E aí vocês serão avisados para se inscreverem também nesses cursos, caso queiram. Muito bom, professor. Joia? Vamos lá. Excelente. Se tiverem pergunta, fiquem à vontade, certo? O Augusto, tá bom que tem pergunta? Desculpa, professor, essa parte aí da Não. parte de segurança, arretado, viu? Como diz o Matheus. Joia, certo? Estaremos participando, vamos dizer assim. Vamos lá, são todos convidados, certo? No Brasil, pessoal, a gente tem um órgão, a Anatel, ela tem se preocupado muito com segurança cibernética nas redes. Inclusive, ela tem um sistema, ela tem um site, né, somente para fraude. Tem cartilhas para se proteger contra fraude. Nós vamos colocar aqui no Moodle esse site para vocês poderem assistir. Tá? Bom, para a gente caminhar para o final da aula de hoje, que eu já vou 1h40, gente. Então, o assunto é bacana, a gente se empolga, né? Está legal. Pode ir até 10, viu, professor? Rapaz. Não tenha pressa. Informação nunca é demais. Então, assim, tem diversas outras novidades, né, que estão sendo colocadas no 5G, que basicamente, né, por exemplo, esse aqui, nas redes anteriores, certo? Daria para você falsificar um servidor DNS. Eu não sei se DNS é comum para todo mundo. Se não for, eu posso explicar, certo? Tranquilo? DNS é um servidor que resolve nomes. Em algumas redes, você consegue... Oi? Pode dar uma palhinha aí sobre ele? Claro. Deixa eu voltar para cá. DNS. Deixa eu ir para cá. Quando a gente está na internet, o endereço universal, né, é o endereço IP. Hoje, por exemplo, é o endereço IP na versão 4. Eu vou escrever o endereço IP aqui. 165.165.37.13. Esse endereço identifica um único ponto de conexão de uma rede no mundo todo. Existem diversas outras redes que estão conectadas, certo? Mas somente esse host aqui tem esse endereço. Massa? Agora, quando a gente quer acessar um servidor, por exemplo, nós queremos ver o site do 13 futebolclube.com.br. Quando a gente quer acessar esse site desse time, do melhor time do mundo, a internet não trabalha com nome, trabalha com números. É preciso que em algum lugar se diga, não é esse número não, certo? É preciso que em algum lugar se diga que esse site está hospedado no endereço, estou chutando aqui, 10, 13, 13, 13.
Quem é que faz essa? Aqui tem um pontinho, 10.13. Quem é que faz essa tradução? É o servidor de DNS, servidor de nome de domínios. João Heriberto. Então, ele é quem faz essa tradução. Tem diversas formas de fazer, inclusive, amigos, se vocês olharem lá na página da Huawei, no começo dela tem um curso de redes. Dentro dos materiais da Huawei tem um curso de redes onde isso é explicado. E aí, Heriberto, qual é a preocupação aqui? A preocupação é a seguinte, neste slide aqui. Você está vendo servidor DNS malicioso? A preocupação é que uma máquina estando aqui, ela pode perguntar qual é o endereço do UFCG EDU-BR. Direito. UFCG EDU-BR. Esse endereço tem que ser traduzido para um endereço. Já concorda comigo? Quem vai fazer essa tradução é o DNS. Pode ser que alguém coloque um DNS falso e diga, faça o seguinte, responda para essa máquina que o endereço é 1.2.3.4, por exemplo, eu estou chutando. Essa máquina, ao receber esse endereço, vai tentar conexão com esse 1.2.3.4, que pode estar aqui. E esse 1.2.3.4 pode ser um atacante. O que esse cara vai fazer? Ele vai receber o pedido, vai responder, e ele vai começar a coletar as informações dessa pessoa. Então, existe o DNS malicioso. Esse é um problema, pode existir, né? Certo? E que a integridade, né, do plano do usuário no 5G tem mecanismos para se proteger com relação a isso. Bom, amigos, acho que eu já falei demais por hoje, né? Oi. Só uma pergunta simples e ao mesmo tempo complicada. Deixa eu dizer o seguinte: se você tem principalmente um smartphone, que é comum agora de todo mundo, né? Você praticamente tem sua vida ali dentro, né? Principalmente a vida financeira e outras coisas. Mas eu pergunto o seguinte: por mais que você tenha conhecimento, saiba das armadilhas que tem, a mais simples que tem, aquela que chega o WhatsApp vai lá pedindo para outro número, aí a pessoa liga e dá o que é só mesmo que entrega, fala, diz, escreve. Mas a pessoa que se protege nesse aspecto, não entra não digita as informações dados pessoais, nem conta em site que ele não confia, ficar atento a isso. Me diga o seguinte, a pessoa, mesmo com toda essa proteção, ciente de tudo que pode estar acontecendo, mas é inevitável não usar. Ou ficar isolado, não pode. Hoje em dia, por mais que você faça isso, mas com certeza tem alguma forma de alguém encontrar o teu smart e pegar as tuas informações. Não é certo isso? Tem, isso. Infelizmente, né? Com certeza, né? Com certeza. Heriberto, só tem uma maneira de você se proteger de ataque cibernético, é não se conectando. Só tem essa, não existe outra. O que é que nós fazemos, nós que trabalhamos com segurança cibernética? A gente guia as pessoas e as empresas para elas diminuírem o risco. Né? Para que o risco ela possa conviver com o risco. Mas a gente espera, óbvio, sempre tem um risco. Né? Vai ser um risco que você vai conseguir conviver com ele. Ou seja, vai ser difícil alguém invadir porque você tem tais proteções, vai ser difícil roubar sua informação porque tem tais proteções, você tem que seguir tais normas para poder estar o risco ser pequeno. Agora, a gente não diz assim, não tem risco. Quem for de segurança cibernética que disser isso para qualquer pessoa, ele está enganado. É melhor não contratar esse profissional. Tem risco. Tem risco. Atrapalhando aqui, professor. É aquela história. Deixa eu tentar explicar. Seria não confiar nada 100% em ninguém, né? Vamos tratar como gente. Não, aí, vamos lá, tá? A sua frase foi meio forte para mim, assim, mas o finalzinho, mas assim, não confiar. Você não pode confiar, né? E, Heriberto, amigo e os demais, uma hora ou outra, certo?
obviamente que você já sabe que eu torço pelo melhor time do mundo, né? Uma hora ou outra vai chegar assim um aviso, né, para mim, né, do valor do ingresso do jogo do 13. Eu sou, né, eu que trabalho com isso, é provável que, sei lá, está numa pressa aqui, eu estou fazendo um trabalho ou outro, chega um aviso, né? É provável que, por descuido, eu clique. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, assim, nem a gente está imune a isso, né? Mas, professor, pelo seu convite, chega um convite do invasor, vai fazer o que entrou, né? Todo mundo entra, nem olha, né? Mas nós temos uma seguinte situação também, né, professor? Às vezes o problema da invasão não está só no equipamento do usuário. Não. Também as empresas também são atacadas. Divulga senha, vazamento de senha. Às vezes você coloca a melhor senha do mundo e a empresa é invadida e é vazada a senha. Tem o outro lado também. Vamos lá, Gilson. Eu posso lhe dizer como é que a Anatel trata esse assunto, porque é público e eles nos explicaram. A Anatel, quando isso acontece, primeiro, a empresa ela é obrigada a comunicar. Tem um centro chamado de Centro de Segurança Cibernética Nacional, ela é obrigada a divulgar. E a Anatel vai à empresa e analisa: você tomou todos os cuidados? Qual é a sua política de segurança? É essa aqui. Tem todas as normas, você obedece todas as normas? Obedece. Então, amigo, paciência, certo? Você não vai ser multado. Se a empresa não tem políticas bem definidas e não se protegeu, ela passa a ser multada, ela passa a ser diretamente responsabilizada, certo? Porque, Gilson, existe um conceito chamado ataque do dia zero. O ataque do dia zero é aquele ataque que nunca aconteceu, aconteceu agora. Como é que você vai proteger de uma coisa que nunca aconteceu? É a primeira vez, né? Não tem como. O que é que você pode fazer? Quando você nota um ataque do dia zero, você rapidamente para o sistema, recupera e começa a se proteger com relação a ele. Tranquilo? Você tem razão, Gilson. Eu não tenho um número claro para lidar sobre a quantidade de ataques por dia, mas eu já vi números em bancos, certo? De que um determinado banco ele recebe mais de 100 mil tentativas de ataques por dia. 100 mil tentativas de ataques por dia. Isso é muita coisa, né? E aí você tem que estar uma equipe lá para estar se protegendo. Entendeu? Pessoal, eu respondi as perguntas. Show, professor, respondeu. Sim, professor. Obrigado pela aula de hoje. O assunto aqui é bacana, a gente podia, dá para a gente dar uma emendada boa, mas... Sexta-feira não tem aula, não? Quando? O senhor falou segunda-feira, sexta não tem aula, não? Sexta-feira o professor Portela vai fazer uma aula sobre acesso fixo. Ok. Né? E vocês não percam, certo? Que vai ser uma aula sensacional. Segunda-feira, nós vamos fazer uma aula onde a gente vai fazer um desenhozinho de uma rede 5G conjuntamente, eu junto com vocês. Ok. Acontece muito, professor. Por exemplo, as empresas têm a mania de colocar senha Wi-Fi exposta para todo mundo, para os clientes que chegam a acessar a internet. Hoje mesmo eu fui num consultório e estava lá a senha exposta. Isso é bacana, né, Rafael? Isso aí, para fazer um ataque de main indevido, é a coisa mais rápida do mundo, ou então aplicar um ransomware. E outra coisa, nessas empresas como a própria empresa da Anatel, que for, para aplicar a segurança também, não só vem do mundo externo, né? Também um funcionário com raiva, com mal intencionado, né? Pode ele mesmo que já tem um privilégio administrativo ali dentro, né? Aplicar um ransomware ou algo do tipo assim, né? Rafael, ou divulgar informações. Assim, eu posso lhe dizer de conversas que eu já tive com pessoas que são responsáveis por segurança cibernética, que a gente chama de CSO, né? É o chefe de segurança da organização. A maior preocupação deles, por incrível que pareça, uma das maiores preocupações é com o ex-funcionário. Olha a frase que eu estou dizendo. Uma das minhas preocupações é com o ex-funcionário. O ex-funcionário ele conhece toda a estrutura de segurança. Então, esse cara conhece tudo do sistema. Ele saiu da empresa. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar tudo na empresa porque esse cara saiu? Não dá. Então, essa é uma preocupação. A sua fala sobre as redes sem fio, elas realmente são um problema. As redes sem fio aberta,
Eu não estou querendo colocar medo em ninguém. Só estou lembrando a vocês o seguinte. Quando você entra numa rede dessas, de alguma empresa, de algum consultório, existem diversas possibilidades. Uma delas é de que o seu equipamento esteja visível à rede. Olha a frase que eu estou dizendo. O seu equipamento está visível à rede. Então, se você está visível, você está visível à rede. Alguém que está ali dentro pode fazer um ataque. E aí, Rafael, finalizando a minha fala aqui, essa é outra lógica da segurança cibernética. Na segurança cibernética, a gente faz o ataque ao elo mais fraco da corrente. E, normalmente, o elo mais fraco é o usuário. Normalmente. Né? Não estou dizendo que é sempre, mas normalmente é o usuário. Né? É aquele usuário em que ele pega, escreve a senha num papel e deixa dentro da carteira. Né? Estou vendo a risada de algumas pessoas aqui. Né? Na carteira dele, dentro da carteira dele tem um papel com senha do banco, tal, né? Ô professor, no wireless tem um problema com o WPS, né? O WPS tem um problema. O WPS foi um problema no wireless, não é? Sim. É porque os algoritmos, eles têm diversos algoritmos apresentaram falhas, né, Gilson? E aí os caras aproveitam essas falhas e fazem os ataques. Amigos, eu acho que já tomei demais o tempo de vocês hoje, né? A gente já caminhou bastante aqui, certo? Eu vou parar por aqui, vou convidar todo mundo. Estou convidando vocês para sexta-feira a gente assistir a apresentação do professor Portela, né? E aí a gente aprender bastante com ele. Na segunda-feira a gente faz essa tarefa, né? E assim que a gente tiver a oportunidade de fazer um curso de segurança cibernética, desse porte que a gente está fazendo, a gente vai divulgar com vocês. Segurança cibernética é um assunto que, obviamente, né, para mim, é muito caro, muito interessante. E bastante complexo, né, professor? Não é simples. Fazer segurança não é simples. E é chato. E é chato, certo? Com certeza. Não dá para fazer segurança sem ser chato. Essa é outra coisa, certo? Então, todo mundo aqui tem que ter paciência com quem toma conta da segurança. Eu já estou pedindo. Porque tem que ser chato. Não sei se eu posso comentar contigo. O problema que eu tô tendo, a operadora da minha internet não quer liberar o acesso ao meu roteador, por exemplo. Essa é outra questão. Para colocar a minha senha. Tem que ser a senha que eles têm que colocar lá. Outro chato danado. Desculpa teu nome, só me lembra teu nome. É Jean Franklin. Jean? Isso, Jean Franklin. Jean, esse é um assunto delicado, assim, certo? A gente pode, sexta-feira, até tratar um pouco sobre ele, porque eu, particularmente, tenho uma opinião e eu posso lhe dar uma opinião sobre esse assunto, mas eu vou parar aqui porque o próprio Diz está me avisando. Eu acho que ele deveria liberar, certo? Mas cada servidor, né? Tem mecanismos. Certo? Entendo. Amigos, já sexta-feira a gente conversa mais, certo? Amigos, boa noite, muito obrigado. Vou parar a gravação aqui. Até a próxima. Boa noite, professor.